Boa tarde a todos. Só agradecer o empenho do governador Rodrigo Garcia. Tivemos aqui uma reunião muito proveitosa, acho que foi uma grande largada. Agradecer o empenho de toda a equipe do governador, vou agradecer no nome do Penido pelo trabalho feito. Então a gente teve a oportunidade de passar, rememorar aí as realizações do governo recentes, ou acompanhar os projetos que estão em andamento, olhar a trajetória fiscal do governo do Estado e verificar quais são as próximas ações, aquilo que está em andamento, que a gente se comprometeu a manter, não vai haver ruptura, vai haver mudança, mas não ruptura. Foi feito um exercício muito interessante por parte da transição, que é de adequar aquilo que estava no nosso plano de governo à realidade do orçamento atual. Então, uma das primeiras tarefas da transição vai ser o ajuste do orçamento. A gente tem um prazo para fazer isso, para dar tempo da Assembleia discutir e fazer as adaptações necessárias no orçamento do ano que vem. Então, é uma tarefa que já está adiantada. A partir de segunda-feira, a gente ocupa o edifício Cidade 1, lá na Boa Vista, e vamos lá instalar as nossas equipes. Eu vou começar a anunciar as equipes, então nós teremos alguns eixos temáticos. Em cada eixo temático, nós vamos ter integrantes que vão interagir com as secretarias do governo do Estado de São Paulo. Observe que os integrantes da equipe vão ser mais de um integrante por equipe, por eixo temático. Então, obviamente, não significa necessariamente que aqueles integrantes vão compor o quadro de secretários. Mas é a turma que vai, então, fazer esse trabalho de transição, vai perceber a realidade de cada uma das secretarias, vai mergulhar nessa realidade. Todas as informações estão sendo disponibilizadas de uma forma muito transparente. Eu acho que a gente vai ter uma transição aí muito republicana, muito harmônica, que vai ajudar muito essa equipe, então, que está chegando. Então, eu só tenho a agradecer a forma como a gente está sendo tratado e a forma como as informações estão sendo disponibilizadas e o profissionalismo da equipe do governador Rodrigo, o atendimento que a gente está tendo. Acho que vamos ter uma excelente transição e a gente está ciente da nossa responsabilidade de corresponder à expectativa do povo de São Paulo. Todos os nomes serão nomeados, todos os nomes serão indicados só na semana que vem do secretariado? Não, veja bem, eu não vou anunciar secretariado agora. Eu vou anunciar as equipes que vão fazer parte da transição. Então, vamos supor, no eixo econômico, eu vou ter lá uma relação de nomes. São pessoas que vão nos ajudar. Em que posições essas pessoas vão estar no governo? A gente ainda não definiu. Então, ali pode ter o secretário de Planejamento, o secretário de Fazenda, pode ter uma pessoa que vai estar numa empresa pública, não vai compor necessariamente uma secretaria, vai estar ajudando na equipe em alguma forma, numa assessoria, no gabinete do governador. Então, isso vai valer para todas as áreas. Então, você vai ver que a gente vai ter alguns nomes para a área da educação e cultura, alguns nomes para o eixo econômico, então pegando infraestrutura, planejamento, orçamento. Esses nomes vão interagir com mais de uma secretaria, essa relação, portanto, não é biunívoca, então nós vamos ter muitos nomes trabalhando que não necessariamente são secretários, até porque a gente está ainda consultando pessoas, tem pessoas que estão em empresas de mercado, que são listadas em bolsas, então eu não tenho como fazer esse anúncio nesse momento, tem pessoas que estão com mandato em organismo internacional, eu não tenho também como antecipar. Esse anúncio de secretários, nomes de secretários, vai ser paulatino daqui até dezembro, até o final de dezembro. Você falou aí que vocês tentaram hoje na reunião discutir como adequar o plano do futuro governo ao orçamento do atual governo. Foi discutido a questão salarial, aumento de salário do governador, do secretário, do Mário? Não discutimos, não entramos nesse mérito. Acho que foi uma primeira conversa. Obviamente, os impactos dos movimentos recentes, como, por exemplo, a mudança no desconto previdenciário, já estão contemplados no ajuste de orçamento que foi nos apresentado hoje, mas nós ainda não entramos nesse mérito. É um assunto que ainda tem que ser discutido com a Assembleia Legislativa. Quais são os eixos temáticos que são definidos? Governador, a favor ou contra esse aumento que está sendo discutido na lei? A gente tem que ter muita responsabilidade, porque, vamos lá, quando você fala em aumento do salário do governador, você tem que ver que essa é a baliza para o teto do funcionalismo. Então, no final das contas, isso impacta uma série de carreiras e impede que uma série de profissionais tenham um aumento real. Tem um aumento de salário e eles já estão com uma perda salarial, porque esse teto está congelado desde 2019. Então, existe a necessidade de você recuperar o poder de compra do servidor, do funcionalismo público. A outra questão é que você tem que ter espaço para atuar também na base da pirâmide, porque você tem carreiras que precisam também da recomposição.
na área da educação, na área da saúde, na área da segurança. Então, isso tem que ser avaliado com responsabilidade. Eu entendo que isso é necessário, mas a gente tem que contemplar a questão espaço para fazer os ajustes que a gente tem que fazer também nas carreiras de entrada. Então, por isso que é um assunto que a gente tem que olhar mais para frente, com muito cuidado e interagir com a Assembleia. Mais ou menos 50%, na sua visão, é viável, 50%, isso do teto, inclusive, do funcionário público. Por isso que nós vamos falar que nós vamos discutir. A gente vai ter que olhar esse assunto com... É o que eu falo, é a responsabilidade que a gente tem que ter, né? Então, acompanhar qual foi a evolução da inflação, como isso impacta quem está com uma perda de poder de compra relevante. Vamos ter que ver quanto é que sobra de espaço, qual é o impacto que isso vai ter. As mexidas que a gente quer fazer no salário de entrada, nas carreiras de saúde, de educação, de segurança, porque para adequar todas essas necessidades. Então, é prematuro a gente falar agora em percentual, acho que essa discussão tem que passar longe disso no momento. Tarcísio, o senhor disse que haverá mudanças, não ruptura. Quais são essas mudanças, pelo menos as prioritárias, que você vê a partir de janeiro? Olha, no final, assim, é muito o que a gente falou ao longo da campanha, né? Então, por exemplo, alguns bons programas que foram criados, como o Bolsa do Povo, a gente quer ampliar a abrangência, a gente quer, por exemplo, estender aquela bolsa de permanência dos alunos do ensino médio para a integralidade do ensino médio. Tem a questão do ensino profissionalizante, então dar continuidade àquilo que está sendo feito no campo da escola de tempo integral, mas agregando o ensino profissional nas escolas de ensino médio, para entender que tanto o Sistema S como as ETECs não conseguem, às vezes, oferecer a quantidade de vagas que são necessárias. Tem alguns passos importantes que foram dados no campo da infraestrutura que a gente tem que complementar, acelerar na medida do possível. Tem a questão da gestão das filas do CROIS, para que a gente tenha uma compressão desse tempo de espera para cirurgias eletivas, então regionalizando. Então, são alguns ajustes finos para a gente preservar o legado, mas dar mais velocidade no que diz respeito ao atendimento da população. O senhor falou de fazer, governador eleito, um anúncio a conta-gotas do secretariado. O senhor pretende ter deputados no primeiro escalão, seja estadual, seja federal? O senhor trabalha com essa possibilidade? Trabalho com essa possibilidade. Por essa semana do Salles, do Mário Frias, isso não, né? Não, assim, veja, a gente tem que ver o papel que cada um vai ter. Existem parlamentares que, pelo perfil, vão ser muito importantes no Congresso. Eu sempre falei em ter uma gestão absolutamente técnica. Vocês vão ver pelos nomes que eu vou começar a anunciar que a gente não vai se distanciar daquilo que nós nos comprometemos ao longo do tempo. O senhor está assumindo, nesse momento de transição de alta da Covid no estado de São Paulo, inclusive tem um alerta da Secretaria de Saúde. O senhor já está ciente desses números? O senhor pretende, de repente, voltar com o uso obrigatório de máscaras? E como fica a questão da vacinação no governo do senhor a partir do 1º de janeiro? Olha, vamos nos aprofundar acerca dos números, vamos ouvir as áreas técnicas para tomar as melhores decisões, né, as decisões que sejam corretas do campo técnico, do campo científico. Agora, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, provavelmente a gente está diante de uma nova variante, a gente tem uma questão de sazonalidade da Covid, ou seja, a epidemia se transformou numa endemia, a gente vai ter que conviver com isso e saber lidar com isso, preparar a população para lidar com isso, brigar pela oferta de vacinas, buscar dotar os nossos órgãos, né, por exemplo, o Instituto Butantan, da capacidade para rapidamente se adaptar a essas novas variantes, incentivar a população a se vacinar, buscar fazer com que aquelas pessoas que não completaram o esquema vacinal, elas possam fazer isso, elas possam tomar as doses de reforço. São Paulo é um estado onde a adesão à vacinação foi maciça, né? Então grande parte da população se vacinou, houve uma compreensão da importância da vacinação, a gente vai procurar estimular e fazer com que a população tenha essa proteção, né? Então eu acho que no campo da saúde é isso que a gente está fazendo. Sobre os eixos temáticos, para dizer quais são, quantos vão ter na equipe de extração? Isso aí a gente vai paulatinamente informar, que se eu começar a listar de cabeça aqui, eu vou acabar me esquecendo de algum detalhe. Mas vocês vão... sobre as contas apresentadas. Eu acho que houve uma gestão que trabalhou dentro da linha da responsabilidade fiscal. O Estado de São Paulo hoje tem uma musculatura financeira, tem uma saúde financeira.
Na transição, a gente vai se aprofundar em determinados temas para ver a repercussão de determinadas ações no orçamento futuro, né, em que medida elas vão impactar. A gente está dentro de um cenário que é desafiador. Em que sentido? O que a gente está vendo? Uma dificuldade dos países em lidar com a temática da inflação. A gente está vendo um movimento de elevação de taxas de juros em todo o mundo. Essa elevação de taxas dos juros acaba subtraindo liquidez, então isso, de certa forma, afasta capital daqui. Então é um cenário que é mais desafiador, está ficando mais desafiador. A responsabilidade fiscal, portanto, ela é muito mais necessária para a gente dar a sinalização correta e conseguir trazer o investimento para cá. Então a gente tem que ter muito cuidado e muita cautela nos movimentos que a gente vai fazer para verificar, para manter a saúde, a rigidez fiscal do Estado, que isso é fundamental até para a gente trazer o investimento para cá, preservar o legado que está sendo deixado. Tem alguns efeitos, algumas ações que a gente vai ter que ainda avaliar o impacto nas contas do ano que vem, para a gente fazer o ajuste e enquadrar a nossa política pública, a nossa proposta de política pública dentro do espaço que vai estar disponível. Do ICMS sobre os combustíveis, esse seria? Entre elas está a alíquota de ICMS de combustível, entre elas está a questão da postergação do reajuste dos pedágios, o tamanho do fim do desconto previdenciário, que já está, inclusive, na projeção que o governo do Estado nos apresentou. Então, tudo que for agregar despesa agora, sai do espaço de investimento que nós temos. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. O senhor tem conversado com o Bolsonaro? O senhor tem conversado com o Bolsonaro?